Olá! Reflexão e paz traz a história Pérez e Zerá, os irmãos gêmeos filhos de Tamar e Judá. E o que podemos tirar de lição? Como vocês sabem que Tamar dormiu com Judá, o seu sogro, e com isso veio os seus filhos gêmeos. O capítulo 38 de Gênesis faz uma abrupta interrupção na história de José. Uma história que vai se estender até o capítulo 50 de Gênesis e que se tornou uma história clássica, famosa e cheia de preciosas lições para a igreja em todos os tempos. Primeiro, encontramos um Judá, no capítulo anterior, participando da trama maligna de dar um fim à vida de José, jogando-o na cova e depois vendendo-o como escravo aos midianitas que o levariam ao Egito. Depois vimos Judá quebrando uma tradição recebida como orientação divina, a de não se casar com mulheres cananeias, ou cananitas. Judá casa-se com uma mulher cujo nome era Sua, filha de um cananeu. Em seguida, vimos que a geração de Judá era uma geração má. Seu filho mais velho casa-se com Tamar e comporta-se tão vergonhosamente em relação ao seu casamento que a Bíblia não diz apenas que ele morreu, porém, diz que o Senhor o matou. Seu segundo filho recusa-se a cumprir com os deveres do levirato. O levirato era o costume que o povo de Israel tinha, que obrigava um homem a casar-se com a viúva de seu irmão quando este não deixava descendência masculina, sendo que o filho deste casamento é considerado descendente do morto. A falta de aceitação do projeto divino para a família dos descendentes de Abraão fez com que Deus se irasse contra ele, pelo que também a este Deus matou. Na sequência, Judá comete mais uma falha quando deixa de cumprir a promessa que havia feito a Tamar de que quando o seu terceiro filho tornasse homem, este lhe seria dado em casamento, para que pudesse suscitar descendência aos seus dois irmãos. Para piorar, Judá teve uma única filha mulher, além de seus 3 filhos. Esta filha veio a falecer. O próximo ato de Judá que mancha sua reputação como bisneto de Abraão foi o fato de ele ter se utilizado dos serviços de uma prostituta para satisfazer a seus impulsos sexuais. Só que a prostituta era sua nora, que decidirá vingar-se do sogro pela falta de cumprimento da sua palavra. A sua nora engravidou e ele a teve por adúltera. Ou seja, mesmo depois de vários anos de viuvez, ele ainda exigia dela fidelidade aos filhos mortos e que permanecesse esperando pelo filho que ele não pretendia dar a ela em casamento. Judá profere sentença de morte contra sua nora. Neste momento sua máscara é tirada e ele cinicamente anula contra ela a sentença, considerando-a como vítima de seus desvios comportamentais. Tamar, agora, grávida, teria um filho, que conforme a tradição daqueles povos teria que receber o direito da primogenitura de Judá, uma vez que seu filho primogênito havia falecido sem deixar descendente. Só que a situação se complica porque Tamar estava grávida de gêmeos e apenas um dos gêmeos poderia herdar o direito da primogenitura. Sobre o direito da primogenitura. Primogenitura é a tradição comum de herança de toda a riqueza, estado ou função dos pais pelo primeiro filho, ou, na falta de uma criança, por parentes próximos, de forma a manter o status da linhagem familiar. Ao filho primogênito cabiam os direitos de primogenitura, como dupla herança, ou seja, o primogênito recebia 50% da herança do seu pai. Recebia ainda a supremacia entre os irmãos e a chefia da família. Ou seja, o primogênito tinha o direito de ser o próximo patriarca da família. Era o primogênito quem tinha o direito de ter o seu nome na genealogia dos seus ancestrais. A mãe e os demais membros da família lhe deviam obediência e respeito. Voltando à história, havia gêmeos no ventre de Tamar.
E a preocupação da família era identificar o que nascesse primeiro, porque este herdaria o direito da primogenitura de Judá. Mas, no momento do parto aconteceu um episódio inesperado, um incidente. Um dos bebês colocou a mão para fora. Imediatamente a parteira tratou de amarrar uma fita vermelha no braço dele para que não houvesse depois nenhuma dúvida que aquele teria sido o primeiro a sair e por isso seria o primogênito. Mas, súbita e repentinamente ele recolhe o braço e minutos depois o primeiro bebê a sair não foi o que tinha a fita amarrada ao braço. Uma reviravolta aconteceu dentro do útero de Tamar e o menino que havia colocado o braço para frente teve sua posição invertida e o seu irmão nasceu primeiro, provocando uma ruptura perineal em sua mãe. A posição ideal para uma criança nascer é de cabeça para baixo. Na posição em que o menino estava ele não conseguiria sair. Ele estava atravessado, tanto é que seu bracinho saiu primeiro, indicando que ele não estava na posição correta. Quando ele mexeu-se procurando a posição adequada, seu irmão, que estava na posição correta, saiu primeiro. Deram a esse menino, que nasceu primeiro, o nome de Pérez, e ao outro, o que tinha a fita vermelha no braço, o nome de Zerá. Diante do estrago que esse incidente provocou na mãe, deram ao menino que saiu primeiro um nome carregado de uma marca negativa. Disseram: como tu tens rompido, sobre ti é a rotura, por isso se chamarás Pérez. É como se dissessem: você é culpado da dor que sua mãe sente, por causa do seu atrevimento. Pérez foi criticado e condenado a carregar a culpa pela intrepidez, pela esperteza, pelo seu atrevimento. Zerá foi marcado pela parteira para receber a bênção da primogenitura, mas ela recaiu sobre Pérez. Qual é a mensagem que extraímos desta fatídica história? Primeiro, a Deus interessava que essa história fosse narrada, porque Judá foi o escolhido por Deus, apesar de todas as suas falhas, para ser o patriarca, de onde nasceria futuramente o Messias, o Senhor Jesus, o Salvador do mundo. Lá na genealogia de Jesus, registrada em Mateus e em Lucas, apareceria o nome do filho de Judá que entraria na linha sucessória, até que chegasse a Cristo. E qual é o nome que apareceu na genealogia de Jesus? Não foi o nome do menino da fita vermelha no braço, foi o nome de Pérez. Mateus 1 e 3, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou, de Tamar, a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Com isto nos vimos o triunfo da graça sobre o pecado. Segundo, o que isso tem a ver com a igreja hoje? Hoje somos a igreja dos primogênitos. Nós fazemos parte da igreja dos primogênitos. Nossa primogenitura também é composta de 3 elementos: a porção dobrada de Cristo, o sacerdócio e a realeza. Somos o povo escolhido, somos herdeiros da promessa, não temos uma fitinha vermelha, a fita do Senhor do Bom Fim, temos a marca da promessa. Em terceiro lugar, porque Deus queria nos transmitir uma preciosa lição, a de que o homem pode escolher a dedo alguém que ele quer promover. O homem pode dar uma sentença sobre alguém que ele julga merecedor e mais capaz. Samuel se encantou com Eliabe, Abinadade e Samá, os 3 filhos mais velhos de Jessé. Eles tinham pinta de rei, tamanho de rei, cara de rei. Em Atos 13:22, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade.
O homem pode amarrar no braço de alguém uma fita vermelha e dizer: é esse que vai herdar o trono, é esse que vai herdar o meu ministério, é esse quem vai me substituir como pastor-presidente, é esse que vai ser aplaudido. Mas, Zerá pode até colocar o braço para fora, Zerá pode até ser consagrado primeiro, Zerá pode até gravar um disco primeiro, Zerá pode ser marcado pela parteira. Mas, quem vai herdar a primogenitura é Pérez. Zerá é escolhido pelo homem, Pérez é o escolhido por Deus. Se gostou do nosso canal, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhando e ativando o sininho.